Olá, crianças, tudo bem com vocês? Já nossa 11ª aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. Nós iremos encerrar o nosso livro 3, unidade 6 e capítulo 3, argumentar e comentar, páginas 63 a 67. O item abordado é concordância verbal, casos especiais. As atividades referentes a essa aula são mão na massa, páginas 64 a 67, e a nossa ficha de atividades, páginas 35 a 38. Bom, primeiramente, antes de nós darmos início a essa questão de concordância verbal, a gente precisa lembrar um pouco o que é concordância verbal. Concordância verbal é quando eu concordo o meu verbo com o meu sujeito. Só que existem alguns casos especiais, em que essa concordância ela foge um pouco da nossa regra. Para que a gente conheça esses casos especiais, primeiramente vamos conhecer o que é um verbo impessoal. Bom, verbo impessoal são aqueles verbos que não vão apresentar nenhum sujeito. E por isso eles serão conjugados sempre na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, que é apenas com o sentido de existir, o verbo fazer, quando ele indica tempo decorrido, e também os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, ou seja, os nossos verbos impessoais, eles são casos mesmo especiais de concordância. Agora sim, na página 63, nós iremos começar o nosso conteúdo. Concordância verbal, casos especiais. Já sabemos que sempre o meu verbo concorda com o sujeito. Exemplo, eu tenho um vlog. Nós temos um vlog. Entretanto, há alguns casos especiais de concordância que costumam gerar dúvidas. É o que a gente vai conhecer agora. Por que eles vão gerar dúvida? Primeiramente, eles fogem um pouco dessa regra. E são esses verbos que aparecem nessas concordâncias, nesses casos especiais, esses verbos não têm sujeito. Por não ter sujeito, fica mais difícil de concordá-los com algo. Então, vamos lá. Primeiro verbo é o verbo haver. O verbo haver, no sentido de ocorrer, existir, ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito, não é isso? E por isso, ele vai permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Verbo haver com sentido de existir, sempre usado na terceira pessoa do singular. Havia 10 vlogs sobre gibis do Batman. Vocês irão usar havia. Por que havia? Porque havia faz parte da terceira pessoa do singular. Não vão usar haviam, porque são 10 vlogs, está no plural, de Celândia eu vou usar haviam. Não, porque esse aqui é um caso especial. Então, sempre o verbo haver, no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Havia 10 vlogs sobre gibis do Batman. Houve vários comentários sobre a Capitã Marvel. Não irão usar houveram, Houve. Também não irão usar haverão muitos likes, e sim haverá muitos likes nesse vídeo. Aqui nós temos a conjugação do verbo haver no modo indicativo. Eu coloquei só no modo indicativo. Olha quem é a terceira pessoa. Houve, havia, houvera, haverá, haveria. Então, por isso que não pode ter essa confusão de usar haviam. Não, é havia, porque ele é na terceira pessoa. Então, verbo haver, no sentido de existir, sempre usa-se na terceira pessoa do singular. O nosso próximo verbo é o verbo fazer. Quando indicar tempo, também será usado na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ele também é um verbo impessoal e não tem sujeito. Então, ao invés de vocês falarem fazem 3 dias, não pode, não é fazem, é faz. Faz 3 dias que não gravo nada para meu vlog. Ao invés de faziam 2 anos, fazia 2 anos que acompanhava aquele canal de vídeos. E aqui nós temos também, não está na página 63 não, tá, gente? Eu esqueci só de apagar ali em cima no slide, mas nós temos também no modo indicativo o verbo fazer. Observem a terceira pessoa,
Sempre, olha só, olhem para a terceira pessoa, o ele ou ela, que no caso é o ele. Faz, fazia, fez, fizera, fará e faria. Então, nada de faziam, não é fazia, tá bom? Faziam, não. Página 64, mão na massa, primeira questão. Analise as frases a seguir e verifique se a concordância está de acordo com as regras dos casos especiais. Marque A para uso adequado e I para inadequado. Vamos para o primeiro. Haverá 2 grandes lançamentos de quadrinho no próximo mês. Verbo haver, haverá, terceira pessoa do singular, ok. Fazem 6 meses que publiquei meu primeiro vídeo. Fazem não é terceira pessoa do singular, e sim do plural. Então, tá errado. Deveria ser faz. Fazia 2 dias que não ganhava nenhum like. Ok. Fazia pertence à terceira pessoa do singular. Houveram dias em que passamos a tarde toda vendo vídeos. Está errado. Por quê? Porque não é houveram, é houve. Não é isso? Houvera. Tem que ser sempre a terceira pessoa do singular. Mesma coisa da última frase. Haviam 2 novos. Não, havia, né? Nada de haviam 2 novos episódios para comentar. Segunda questão, nós vamos completar os trechos da notícia com a forma adequada do verbo. Então vamos lá. A feira de quadrinhos não teve cobrança de taxa para a participação de autores e quadrinistas independentes, que foram selecionados via convocatória gratuita. O evento apresentará exposição de desenhos originais, bate-papo e palestras com quadrinistas, ilustradores, roteiristas e pesquisadores de arte sequencial. Aí vem a nossa pergunta: haverá ou haverão food trucks no local? Haverá. Por que não pode ser haverão? Porque aqui é haver com o sentido de existir, por isso terceira pessoa do singular, tá bom? Haverá. Item B. Em sua passagem pela CCXP19, Kevin Feige, presidente do estúdio, foi questionado sobre qual influência a premiada HQ Visão de Tom King da série. Feige fez questão de afirmar que não será uma adaptação direta da HQ, mas que haverá influências notáveis e que talvez possamos chegar a ver o Spark. Item C. O Social Comics terá presença garantida na CCXP 2019, com um painel no qual serão divulgadas as novas parcerias, conteúdos, mudanças na plataforma, novidades do aplicativo, novo modelo de trabalho com parceiros e mais. Também haverá sorteios e distribuição de brindes exclusivos a quem comparecer. Terceira questão. Reescreva as orações a seguir, trocando o verbo existir pelo verbo haver. A gente sabe que, então, nesse caso, que se o verbo haver no sentido de existir, sempre será na terceira pessoa do singular. Item A. A gente pode fazer adequações aqui também, tá bom, gente? Nesta feira, existem vários gibis raros. No caso aqui, vai para a terceira pessoa do singular. Nesta feira, há vários gibis raros. B. Existem páginas da internet boas e pessoas más. Há páginas da internet boas e pessoas más. C. Não existirão provas de que o desenhista copiou a ideia. Não haverá provas de que o desenhista copiou a ideia. D. Existiram várias falhas neste blog. Houve várias falhas neste blog. Não existem agências de publicidade nesta região. Não há agências de publicidade nesta região. F. Existem histórias em quadrinhos desde 1895. Há histórias em quadrinhos desde 1895. Sexta questão. Leia a oração a seguir e complete os espaços. Quarta questão, desculpa, gente. E complete os espaços com a concordância verbal adequada. A
gente vai completar aqui se é faz ou fazem 15 anos que moro nesta cidade. Antigamente haviam muitas cabines telefônicas. Hoje todos usam telefones celulares. Lembrando que tem o verbo faz no sentido de tempo decorrido e o verbo haver no sentido de existir, sempre terceira pessoa do singular. Vamos lá para a nossa primeira resposta, né? Será o item C. Olha como é que vai ficar. Faz 15 anos que moro nesta cidade. Antigamente havia muitas cabines telefônicas. Hoje todos usam telefones celulares. Quinta questão. Leia o texto a seguir e na sequência responda as questões. A primeira história em quadrinhos que se tem notícia no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. A linguagem das HQs, tal qual conhecemos hoje, com personagens fixos, ações fragmentadas e diálogos dispostos em balõezinhos de texto, foi inaugurada nos jornais sensacionalistas de Nova York, com uma tirinha de Outcault chamada The Yellow Kid e fez tanto sucesso que acabou sendo disputada por jornais de renome. Item A. A quem se refere os termos foi criada, inaugurada e acabou? Bom, gente, foi criada refere-se à primeira história em quadrinhos. Inaugurada refere-se à linguagem das HQs e acabou refere-se a uma tirinha de Outcault. Item B. Qual é o sujeito da frase? A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias do mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. Escrevam a seguir. Bom, gente, o sujeito é o seguinte, é só você perguntar o que foi criado pelo artista americano? A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo. Esse é o nosso sujeito. C. Localize o núcleo do sujeito encontrado na resposta da questão anterior e classifique-o quanto ao tipo de sujeito. Bom, o núcleo, aqui no caso, história e quadrinhos, né? E o sujeito é um sujeito simples. B. A concordância acontece no singular ou no plural? Por quê? Acontece no singular, porque o sujeito vai concordar com o verbo, não é isso? Então, o meu verbo concorda sempre com o meu sujeito. E para saber mais, para quem não lembra, a gente já falou um pouco sobre ele, né? O Yellow Kid era um menino que usava um camisolão, morava nos guetos, né? E tinha uma linguagem, falava gírias, uma linguagem bem diferente. E era uma historinha que falava também sobre a questão, né, política na época, sobre questões também de desigualdade. Ele abordava os problemas daquela época. O personagem Yellow Kid usava um camisolão amarelo e, por influência das charges políticas, o artista Richard Outcault escrevia nele mensagens irreverentes em forma de críticas. Os desenhos eram feitos em pequenos painéis ligados uns aos outros, mas naquela época ainda não tinha os famosos balõezinhos. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Nós encerramos hoje o nosso livro 3. Estudem, se dediquem. Eu desejo a todos excelentes provas. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!